Paz do Senhor, queridos, eu sou o pastor Evilásio da Dulce. A paz do Senhor, eu sou a Dulce do pastor Evilásio. Estamos iniciando a primeira série, né? Famílias Bíblicas, né? Como nós tínhamos falado, às quarta-feiras, né? Então nós estamos iniciando aí hoje a primeira família bíblica que nós vamos falar de uma série de várias famílias, né? E o interessante é que nós precisamos, nesse contexto, aprender com os acertos e com os erros das famílias bíblicas. É verdade. Que a Bíblia é tão sábia que ela não traz só os acertos, né? Verdade, né? Ela é tão sábia e tão correta e tão justa que ela traz também os erros, para que a gente possa aprender. E se nós aprendermos, isso não vai virar só história, isso vai virar ensinamento para nossas famílias, para nossas vidas, para os nossos relacionamentos, né? E hoje nós queremos falar da família de Adão e Eva, né? Primeiro casal, né? O casal que Deus escolheu, né? Na face da terra para dar início às famílias terrenas, né? Então, assim, nós estamos aqui exatamente com isso, né, Dulce? É verdade, né, pessoal? Quando a gente pensa que a palavra de Deus, com essa riqueza dela toda, né? E a própria palavra de Deus diz que ela é boa para nos ensinar, para nos exortar, né? Para nos redarguir, né? Quer dizer, para a gente ficar atento. Então, como o pastor Evilásio disse, né? Nós temos histórias bem, assim, bem fortes das famílias da Bíblia. E tudo começou com a família, né, gente? Deus escolheu ter famílias, foi Ele que inventou a família. E nós queremos que nessa série vocês sejam muito abençoados. E nós vamos assim, paulatinamente, né? Nós vamos estar estudando cada família, para a gente ir estudando sobre os conflitos, sobre os acertos, sobre os erros, sobre as alegrias que essas famílias tiveram e o que elas nos ensinam. É interessante que nós pensamos nisso e queremos trabalhar isso todas as quarta-feiras em 10 minutos. São 10 minutos preciosos para a nossa família, para a família de vocês. E desses 10 minutos que vocês possam tirar o que é de mais precioso. Sim, sim. Para não tirar e só ouvir no coração, colocar no coração, mas praticar. Ser um praticante, uma família sensata, né, prudente, né, que aprende realmente com as famílias da Bíblia, né? E nós vamos começar hoje realmente falando de Adão e Eva, né? E é interessante que nós remetemos ao Novo Testamento, né? Verdade. Porque o apóstolo Paulo, já preocupado com a intervenção do inimigo nas famílias, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3, o apóstolo Paulo nos alerta desta forma: mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo Jesus. Olha que texto poderoso. Eu vou repetir. 2 Coríntios, né? Capítulo 11, verso 3, o apóstolo Paulo traz uma profundidade. Querido, eu estou falando aqui pelo menos de 5.000 anos depois. Nossa. Ele preocupado porque Adão e Eva é princípio, né? Foi no princípio em Gênesis. Mas ele aqui escreve numa carta aos Coríntios, né? A igreja de Coríntios, ele traz esse alerta que é contemporâneo para nós hoje. Verdade. Ele preocupado que as famílias, né? Assim como aconteceu com Adão e Eva, as famílias elas se apartam da simplicidade do Evangelho. E para ter o cuidado exatamente para não ser corrompidos os vossos entendimentos, ou seja, a mente não ser corrompida. Verdade. E ele diz para que não se afaste da pureza que há em Cristo Jesus. Olha como é profundo isso. Profundo. É esse entendimento, né? Então, nós precisamos realmente caminhar pensando nisso, né, Dulce? É verdade. Quando a gente pensa naquela família, era uma família comum, como era Adão e Eva, começou só eles, depois tiveram 2 filhos. A gente pode imaginar, como eu e o pastor Evilásio nos casamos, tivemos 2 filhos. Os nossos filhos eram São José Neto e Evilásio Júnior. Os filhos da Eva e do Adão eram Caim e Abel. E a gente fica pensando em todos os conflitos que esse casal começou. Gente, eles não tinham ninguém para eles
se terem como exemplo. Eles foram a primeira família. Verdade. Né? E imagina ali Adão e Eva, eles naquele jardim onde Deus plantou, e a presença de Deus era com eles. A Bíblia relata que quando no final do dia Deus descia para ter comunhão com eles, né? E a gente fica pensando, gente, olha que coisa interessante, como tudo era sombra para esse tempo, né? A gente fica pensando, quando a gente vê lá, quando a Eva tem aquela conversa com a serpente, quando a serpente chega com mentira, é tudo isso que o apóstolo Paulo está dizendo aí, né? O que o apóstolo Paulo tá nos alertando. A serpente chegou mentindo para Eva. Ela começou dizendo, Deus disse para vocês não comerem nada do fruto, foi? Nenhum fruto de nenhuma árvore. Eva disse, não, a gente pode comer. A gente só não pode comer daquela árvore lá que está no meio do jardim. Gente, ela começou com a mentira e a Eva continuou dando atenção para ela. Só que a Bíblia diz que a Eva, quando ela olhou para aquele fruto, ela achou o fruto bom aos olhos dela. Ela olhou assim e disse, esse fruto aí parece bom. E porque o fruto era bonito, né? Ela achou que o fruto era bom, achou também que o fruto era agradável, mas tem um terceiro adjetivo que a Eva achou, que o fruto era desejável. Quando a gente lembra de alguma coisa que é boa, agradável, a gente remete lá para Romanos 12, onde o apóstolo Paulo diz, lá a partir do versículo 2, o apóstolo Paulo diz assim, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A vontade da Eva de comer o fruto foi boa, agradável e desejável. Era bom e agradável, assim como a vontade de Deus, mas só tinha uma diferença. E grande. E muito grande, como o pastor Glória está dizendo. A vontade da Eva era desejável. A vontade de Deus é perfeita para as nossas vidas. Né? Então, a gente trazendo a história desse casal para a nossa vida hoje, né, pastor? Que conflitos a gente pode ter hoje. Né? Porque é interessante que a gente observa o engano, né? O engano. O engano aí foi a entrada do engano. Porque o maior acontecimento, queridos, já colocaram 2 acontecimentos fortes nessa família. Primeiro, a queda, né? Com isso veio a queda, né? E a queda da família, né? O pecado entrou na humanidade, né? Foi a maior tragédia da humanidade, foi através dessa família, né? Deus tem um princípio dele, Deus ele estabelece a plenitude dele na família, por isso que de Gênesis e Apocalipse fala de família. É verdade. Mas aí houve a grande tragédia, a grande queda da humanidade foi a entrada do pecado. Esse pecado entrou através de quê? Do engano. Né? Então nós alertamos hoje para as famílias o cuidado do engano, da mentira, né? Do que é enganoso. E aí, os 2 fatos, a queda e o primeiro homicídio dentro dessa família. Sabe? Foi quando Caim matou Abel, né? Verdade. E Deus perguntou a Caim, cadê teu irmão? Ele disse assim, eu não sei do meu irmão, por acaso eu tenho a ver com meu irmão? E você vê que já através da queda, do pecado que entrou por essa família, através do engano, da mentira, já houve a primeira morte. Olha que coisa terrível. E nas famílias hoje, quando o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, né, 11:3, quando ele fala, olha, cuidado com a astúcia da serpente, desse inimigo que hoje pode estar trazendo o engano e a morte. Do mesmo jeito que fez Se a com morte Eva. muitas vezes na família não é física, mas é morte espiritual. Verdade. É morte que vem para dentro do lar, é morte nos lares, morte na casa, Verdade, morte nos relacionamentos da família. Então, Verdade. querido, essa palavra hoje é de um grande alerta. Um alerta que nós tiramos ensinamento da família, que vem a primeira família bíblica, né? Adão e Eva, da onde Deus estabeleceu a primeira família, quando eles tinham comunhão, quando o pecado não entrou, quando a desobediência em si não entrou. É verdade. Aí começou a desobediência e com a desobediência veio o engano, veio a mentira, veio a morte, que hoje, até hoje, temos consequência quanto a isso, não é verdade, Dulce? Verdade. Deus escolheu a sua família, a nossa família, para abençoarmos a terra. Glória a Deus. Então, que a gente possa estar alerta às astutas ciladas do inimigo das nossas almas, do inimigo das famílias, para que a gente não se aparte da simplicidade que há em Cristo Jesus. E a simplicidade que há em Cristo Jesus vai fazer com que nós possamos ser bênção
em todas as famílias. Vamos orar, queridos. Pai, em nome de Meu Jesus, Deus, nós em oramos, nome Pai, de nos Jesus. apresentamos cada família aqui, Deus, cada família que está Senhor. participando desse momento, Senhor, Sim, Deus. e que essa palavra venha abençoar, Pai, Sim, Deus. venha trazer frutos, Senhor. Amém, É a Deus. semente que vem trazer fruto na casa, no lar, na família de cada Em nome um, de Pai. Jesus. Em nome de Jesus, Em nome Pai. de Jesus, nós abençoamos Aleluia, cada Jesus. família e que cada família seja, Senhor, verdadeiramente Amém, um Jesus. canal de bênçãos para abençoar outras famílias, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, queridos. Até a próxima Beijo, quarta-feira com mais uma querido. família, série Famílias Bíblicas. Deus abençoe e até sábado na nossa live.